Você já sentiu que sua vida precisava de uma pausa? Que seu coração busca por respostas, mas não sabe por onde começar? Caminho da Fé, Descobertas na Estrada da Alma. Não é apenas um livro, é uma jornada, uma história real de superação, fé e transformação que vai inspirar você a dar o próximo passo na sua vida. Descubra como desafios podem se transformar em lições e como cada momento pode ser uma oportunidade para se reconectar com o que realmente importa. Este livro é para quem busca mais do que histórias. Busca propósito, busca inspiração, busca a si mesmo. Disponível em e-book e na versão livro físico. Comece hoje sua jornada de transformação. Caminho da Fé. Descobertas na Estrada da Alma. O que você está esperando? Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso. Vivi uma tragédia que me desequilibrou muito. Aconteceu na nossa família no dia 30 de dezembro de 2008. A minha sobrinha de 15 anos, que vivia sob os meus cuidados, suicidou. Vejo dois aspectos, um positivo, que é Jesus está no meu coração, exime-me da culpa que eu carrego. Mas também há um aspecto negativo que muitas vezes prevalece, que é fruto da minha doença, que vem me afirmar que a culpa da sua morte é minha. Sinto o desejo de ir ao mesmo prédio de onde ela se julgou e repetir a mesma insanidade. Mas graças a Jesus e ao trabalho que o Senhor tem feito na minha vida, falta a minha coragem de desagradar a Deus e não quero entristecê-lo com essa falta de fé. Para que o Senhor entenda melhor o meu sentimento de culpa, vou lhe falar de maneira carinhosa, sucinta sobre a minha sobrinha Tassiana. Ela fala da menina, que a menina era uma menina muito especial, muito doce, e que infelizmente caiu neste absurdo de querer morrer, né? E ela está vivendo um agravante terrível, que é, ela é acusada no inquérito policial, pelo namorado dela, né, pelo namorado da Tassiana, de ela ter sido a culpada por causa do horário que ela colocava no namoro dos dois. O garoto alega que a menina estava insatisfeita com isso. O juiz deu por encerrado o caso, por não ter provas concretas contra a mencionada tia, que sou eu. Padre, o sentimento que tenho é, a vida toda de Tassiana foi empurrada para um abismo, e eu dei o empurrão final. É isso que me mata a cada dia. Minha filha, não permita que isso aconteça. A gente não tem como entrar dentro do coração daquele que se foi, a gente não tem como conhecer os motivos. Uma coisa é certa, é uma imbecilidade pensar que a sua sobrinha iria se matar porque você colocou horários para o namoro dela. Não. Infelizmente, minha filha, os nossos jovens estão chegando, você mesmo estava dizendo que ela foi parar nas suas mãos, justamente por causa de uma história difícil que essa menina já tinha. Filho é igual casa, se não tiver bom alicerce, não fica de pé muito tempo. É assim, você pegou essa menina num determinado momento da vida em que você já não tinha mais como interferir nos alicerces dela. É muito difícil a gente oferecer estrutura de vida àquele que já chega totalmente desestruturado. Eu não estou dizendo que é impossível. É possível sim a gente ajudar, dar estrutura àquele que nunca teve. Mas será muito mais difícil. E aqui, minha gente, eu extrapolo a conversa, né, para poder falar com você que tem filho. Cuidado. Cuidado com o que você está oferecendo a esta criança. Cuidado com o lar que você está colocando sob os pés desta criança. Tudo isso que você oferece hoje será determinante para o futuro, quando jovem, quando adulto, quando é idoso. A gente não é por acaso. A gente é o fruto de todas as influências que a gente recebe. A gente nasce e já começa a receber essas influências. E a gente precisa lutar muito para que o nosso lar seja um lugar onde as pessoas verdadeiramente possam ser preparadas. O ser humano precisa ser preparado. Nós não damos conta da vida de qualquer jeito. É preciso ter uma estrutura.
E amar é justamente emprestar essa estrutura, é conceder ao outro a possibilidade de crescer, de não querer se matar, né? Porque o suicídio é lento, ninguém pula de uma hora para outra. Os motivos vão minando o coração da gente. Eu relembro a história de um moço lá em Taubaté, já no último ano de medicina, e foi encontrado morto pendurado numa corda. Imagina você, um rapaz com o futuro pela frente, no último ano de medicina, de repente aparece pendurado lá, meses antes da formatura. Essa corda não é colocada da noite para o dia. Essa corda é colocada aos poucos. E se a gente não cuida, a gente também coloca uma corda no pescoço. Viver é a experiência de condenar ou de salvar. Viver é a experiência de aceitar a condenação ou de aceitar a salvação. Passa o tempo todo pelo caminho do outro, mas passa também no nosso. Hoje a gente viveu situações que nos condenaram ou que nos salvaram. É um gomo de corda que a gente põe ou que a gente tira. Tudo depende da escolha, da seleção que a gente faz. A vida precisa ser peneirada, igual o garimpeiro faz. Pega aquele monte de terra numa peneira e vai peneirando aos poucos, até ele ver se tem pedra preciosa ou não. Se não tem, ele joga tudo fora e começa de novo. O final do nosso dia deveria ser sempre uma experiência de garimpo. Olha para a peneira do dia, olha tudo o que aconteceu, tudo o que você ouviu, tudo o que você viveu, todas as situações que você enfrentou, tudo aquilo que caiu diante dos seus olhos, tudo que você viu, tudo que você ouviu, e só guarde se for precioso. A gente perde muito tempo guardando tranqueira. Jogue fora. Não leve para a sua cama, não leve para o seu sono aquilo que foi o lixo do dia. Senão vira corda no pescoço da gente. É impressionante o quanto que a gente vai se matando aos poucos quando a gente não joga da peneira o que verdadeiramente não valeu a pena. Agora, se a gente insiste em guardar tudo que não presta, aí a gente vai verdadeiramente colocando gomos na nossa corda, no nosso pescoço. E de repente, quando você menos imagina, você está pronto para morrer. É lamentável, mas é verdade. As escolhas erradas que nós vamos fazendo na vida representam uma corda que nós vamos colocando no nosso pescoço. Eu estou vendo de maneira muito feliz, né, a recuperação de um sobrinho meu que eu amo muito, que é o Conrado. Um menino que durante muito tempo, um menino bonito, inteligente, esperto, optou por colocar a corda no pescoço. E hoje, graças a Deus, por causa de olhos que estão enxergando de maneira salvífica, de pessoas que estão emprestando a ele um novo sentido para a vida, o Conrado está tendo a experiência bonita de julgar os gomos da corda que estavam no pescoço dele. Se recuperando, se reabilitando, fazendo as pazes com a vida. Pode observar, às vezes nós ficamos de mal com a vida. E toda vez que nós estamos de mal com a vida, nós começamos a criar a possibilidade da morte. Foi o que aconteceu com a sua sobrinha, minha filha. Infelizmente, ela já cresceu de mal com a vida. Faltou estrutura, faltou amor, faltou olhar, faltou cuidado. O lar não foi o que ela precisava. E chega num determinado momento que qualquer fraquezazinha, qualquer dificuldade, ela pula. Por quê? Porque não está preparada. Sofreu demais. Não aguenta mais os problemas da vida. Falta preparo para permanecer de pé. É por isso que é tão difícil recuperar uma pessoa. Porque é nesta hora que vai valer o quanto que a gente foi bem educado, o quanto que a gente foi bem estruturado. É igual quando eu tive hepatite. Eu me lembro direitinho de uma frase do doutor Antônio. Eu falei, doutor, e agora? O que a gente vai fazer, né? Ele falou, padre, agora não tem que fazer nada. O senhor pegou uma hepatite, está com uma hepatite, e agora vamos ver o que o seu organismo é capaz de fazer com o problema que o senhor tem. Da mesma maneira, quando o Robinho estava com câncer, né? Eu fiquei assim tão abalado com a doença do Robinho, né? Que eu fui buscar todos os recursos que eu podia, né? Para ver se a gente salvava aquele menino. E aí um amigo meu que é médico me disse de maneira muito dura,
muito crua. Eu falei para ele assim, e agora, nesse período da recuperação dele, né, modificar a alimentação dele, vamos fazer isso, fazer aquilo. Papai, ele olhou e falou assim, olha, padre, tudo isso a gente acha que vai modificar. Tá certo, que dá uma alimentação para ele, vai ajudar um pouquinho no restabelecimento dele. Agora, não se iluda. É o passado que vai ser determinante agora. Tudo que esse menino comeu, tudo que esse menino viveu, tudo que ele fez com a saúde dele, será determinante agora para a recuperação dele ou não. Meu amigo. A vida é assim. Um dia nos coloca diante das escolhas que a gente fez. E aí, por que eu tive a oportunidade de sair daquele quadro horrível que a minha hepatite complicou demais, porque eu estava usando medicamentos terríveis naquela época, altamente hepatotóxicos, né? Imagina, eu estava tomando um anti-inflamatório porque eu já estava sentindo as dores articulares, né? Já era um sintoma da hepatite, mas eu não sabia que era. Eu estava achando que eu estava com artrite, artrose, aquela montoeira de coisa. Eu estava tomando há mais de um mês um medicamento altamente hepatotóxico, quando de repente descobri que eu estava com hepatite. Imagina um fígado que já estava sofrendo com hepatite, sofrendo ainda com desgaste de anti-inflamatórios pesadíssimos. A fragilidade do organismo é imensa, ele não consegue, quase que eu precisei de um transplante. E aí, qual é a luta? A luta de todo um processo de saúde que, graças a Deus, eu estava vivendo nos últimos tempos, de disciplina de alimentação, de sono, de trabalho. Estava vivendo certinho, graças a Deus. Eu adoeci no momento que eu estava vivendo certinho. E aí o meu organismo reagiu. A vida é assim, minha gente. Mais cedo ou mais tarde nós vamos ser cobrados por aquilo que a gente alimentou dentro de nós. Padre Fábio, me chamo Emanuele, tenho 17 anos. Faz 2 anos que meus pais se separaram. E a partir de então comecei a perceber que fiquei uma pessoa negativa. Sempre me pego pensando que nunca encontrei uma pessoa que vai me amar de verdade. E com isso vem abaixo a autoestima. Acho que as pessoas nunca vão me achar bonita. E eu sofro com isso, padre. O que eu posso fazer? Minha filha, a leitura que nós fazemos de nós é absolutamente importante para a gente receber a leitura que o outro faz de nós. Seria muito cruel da minha parte esperar que o outro me ofereça aquilo que é minha obrigação oferecer-me. Então, às vezes, Emanuele, nós temos dificuldade de prosseguir a vida, é porque nós estamos esperando que o outro nos traga, que o outro nos prepare o que nós deveríamos preparar. Então, qual é a primeira realidade a ser curada? Tomar uma distância do casamento de seu pai e da sua mãe que não deu certo e tentar entender que isso não é uma regra para você. Porque às vezes, quando eu vejo o fracasso do casamento dos meus pais, eu tendo naturalmente a pensar que o meu também será uma experiência fracassada. Porque é o exemplo mais próximo que nós temos de nós. Então é preciso lavar essa roupa suja. É preciso reorientar essa visão. Sim, tá certo. Eu terei sempre mais facilidade de interpretar o mundo a partir daquilo que está sendo oferecido a mim. Então eu interpreto o casamento a partir do casamento mais próximo que eu tenho. Se o do meu pai e da minha mãe não deu certo, eu tendo a pensar que os casamentos serão todos como os dele. Não, deles. E não. Sabe, permita que essa impressão vá embora. Olhe para outros modelos que deram certo. Sem a visão romântica, por favor, né? O casamento só pode dar certo à medida que nós lutamos diariamente por ele. E foram felizes para sempre. Não existe isso, não. E depois que você consegue ter uma visão que corresponda à realidade, você trabalha com a possibilidade de que você também experimente isso na sua vida. Amar é possível, ser amado também é possível. Mas esse amor ele só se torna uma realidade na nossa vida à medida em que nós
nos abrimos a Ele, em que você se oferece diariamente uma oportunidade de amar e ser amado. O que é a autoestima? É o primeiro amor que nós experimentamos, não é? O primeiro amor que eu experimento não é pelo outro, é por mim. Tanto é que isso também faz parte da maturidade. Quando você é capaz de ir abrindo mão daquele excesso de amor por você, que é próprio da criança, porque a criança não é capaz de se dividir, ela não tem maturidade emocional, afetiva, cognitiva, para poder dar-se a alguém. Então ela é imatura, e é direito dela ser imatura, porque ela está naquela fase. Mas à medida em que ela vai crescendo, ela vai percebendo que ela pode oferecer-se aos outros, que ela não precisa somente receber. Então a autoestima é o equilíbrio daquilo que você se oferece e daquilo que você oferece ao outro. Não existe amor ensimesmado. A autoestima nunca é um amor solitário. O amor que eu tenho por mim é sempre na partilha com o outro, mas eu tenho que ter amor por mim. Porque senão eu fico me doando sem me oferecer. E aí, naturalmente, eu vou criando uma derrocada para mim. É por isso que a maturidade, ela vai me levando a compreender que no exercício do auto-amor, eu aprendo a amar o outro. E também no exercício do amor ao outro, eu acabo voltando ao amor que eu preciso ter por mim. Então, Emanuele, essa cura não é só você que precisa. Não pense que é só você que sofre desse desânimo. Não. Muitos de nós sofremos desse desânimo. Ou muitos de nós experimentamos esse fracasso de não sermos suficientemente amados por nós. Sim, eu preciso amar suficientemente o ser que sou. Amar-me significa reconciliar-me com os meus limites, conhecer todas as minhas, ou tudo que eu puder das minhas fragilidades, que às vezes eu não sou capaz de conhecer tudo, mas o máximo que eu puder conhecer dessas fragilidades, para eu poder arregimentá-las, para que elas joguem a meu favor. Sim, porque até a minha fragilidade, se ela estiver sob o meu domínio, ela me favorece. Há restrições que possibilitam. Eu sou possibilitado quando vivo as restrições de maneira sincera, de maneira honesta, de maneira justa. Então, a experiência de amar-se é o seu primeiro dever de casa. E aí, naturalmente, você vai jogando fora esse pessimismo, que pode ter sim, uma consequência da infelicidade dos seus pais. Nós absorvemos tanto dos outros, né? Eu absorvo o tempo todo das pessoas que passam por mim. Volto a dizer, o que é alcalino e o que é ácido, o tempo todo me é oferecido. Agora o problema é quando eu me ofereço o sentimento ácido. Quando eu me ofereço o pessimismo que me priva de crescer. Então todos os dias, não tem descanso isso, é diário, sem visão romântica, por favor. Deus não vem fazer por nós, o outro não fará por nós, sou eu, é você. Somos nós que temos de fazer diariamente esse exercício de escolher o alcalino, o sentimento que nos purifica, que mantém a nossa saúde e que vai nos dando condições de ir adiante, de vencer os obstáculos, que é assim que vale a pena a vida. Ela é difícil para todos nós. Eu experimento uma fase difícil e estou aprendendo com ela. Quero aprender com ela. Porque senão essa fase, ela só vai me machucar. E não é justo.
Não é justo que uma fase apenas me machuque. Estamos todos no mesmo barco, viu? Não se sinta sozinha nessa história. Eu tenho certeza que muitos que nos assistem agora vivem o mesmo conflito que você. Sim, gente que precisa se amar, se oferecer mais, para que tenha condições de oferecer aos outros. Cultivo, sabe? Amar é isso. É você se oferecer um cultivo melhor. É você se permitir a experiência da beleza através de um livro, através de um bom filme, através de uma boa conversa. Porque às vezes a gente pensa, eu preciso me amar, já acho que preciso ir lá no salão, pintar o cabelo, comprar roupa. Não, não é isso. Também pode ser, sem problema. Mas o exercício do auto-amor, ele passa sobretudo por aquilo que nós nos oferecemos intelectualmente. E quando eu falo intelectualmente, pense também na dimensão sentimental, porque a gente não pensa o intelecto desconectado das emoções. Quando eu penso o meu auto-amor, eu penso no bom livro que eu estou lendo, nas boas influências que eu estou pretendendo, permitindo, no quadro que eu contemplo, na música boa que eu escuto. Isso tudo é auto-amor. Ou no descanso que eu programo, ou no encontro que eu marco para estar com as pessoas que eu amo, que me fazem bem. Isso é auto-amor. E lá você se doa. Lá você vive a outra dimensão. Por isso que eu digo, não existe amor próprio em si mesmado. Não, ele sempre me coloca naturalmente à disposição do outro. É cíclico. Eu me dou, eu me ofereço e naturalmente ofereço ao outro, do outro recebo, volto para mim e assim vamos. Reciclando os amores, reciclando as experiências que nos amadurecem. É isso, minha gente. A maturidade é um processo de todo dia, de toda hora. E que Deus nos abençoe nesse projeto. Porque afinal de contas, o que Jesus fez o tempo todo por onde ele passou, foi amadurecer os corações que ficaram diante dele. Que com a gente seja da mesma forma. Padre Fábio, boa noite. O que fazer com tanta falta de humanidade? Por que os corações hoje são tão vazios? Por que estamos tão carentes do amor ao próximo? É tão triste perceber isso. Porque essa semana a gente viu tantas outras notícias também mostrando esse desamor, né? É lamentável, né, que a intolerância esteja tão à flor da pele, né? De repente as pessoas estão na rua e são agredidas covardemente até chegar à morte. Pessoas que às vezes saem para poder se divertir. Não entro nem no mérito da questão, como é que buscam essa diversão, mas ninguém sai de casa para morrer, né? É que as coisas vão acontecendo, às vezes os nossos valores estão tão invertidos, minha gente. É tão difícil hoje a gente ver a juventude não sendo capaz de aprender esse amor. Ainda agora estava vendo também a reportagem lá no Morro do Alemão. O processo de pacificação tem acontecido, graças a Deus. Aos poucos a vida foi voltando ao normal naquele lugar. Agora ontem tiveram umas imagens de um helicóptero, que parecia que estava tendo também mais um assalto, uma tentativa de uma pequena confusão, e quando foram se aproximar, eram crianças brincando com armamentos de plásticos, feitos por eles mesmos, né? Aí fiz essa associação às imagens que estão mostrando lá do Paquistão. Paquistão não, Afeganistão, não, Paquistão, né? Onde foi o Bin Laden morto, né? Aí estava mostrando as crianças com as armas. É lamentável, né? Que nos dias de hoje, com tanta violência no mundo, a gente veja ainda esses instrumentais bélicos de armas e disso, daquilo, sendo brincadeira entre nós. Eu me lembro, quando eu era criança, a gente ganhava revólver de presente. Imagina isso, minha gente. Que coisa horrorosa, né? Como é que podia isso naquele tempo? Eu não sei, há muito tempo eu não entro numa loja de brinquedos para crianças, né? Mas eu não consigo admitir que nos dias de hoje, você vai e você compre uma arma de brinquedo. Não sei se existe isso ainda. O que eu sei é que muitas vezes os jogos, os videogames, né, tudo isso incita muita violência.
As brincadeiras, os jogos eletrônicos, a gente já falou muitas vezes sobre isso aqui. Isso gera desamor, porque quando uma criança brinca livremente com uma arma, para que serve uma arma? É para matar. Então, se ela está fazendo na sua infância um aprendizado do assassinato, é muito difícil que depois a gente queira extrair dela uma atitude amorosa, uma postura pacífica. Então, se nós queremos neutralizar o crescimento desse desamor, nós precisamos então mudar as nossas condutas. O que nos diverte, né? Qual é o nosso divertimento? Como é que nós encontramos o nosso divertimento? Não é possível a gente ter uma sociedade feliz, uma sociedade harmoniosa, com tantas drogas, com tanto álcool socializado, com esse processo de autodestruição da nossa juventude, sendo o tempo todo motivado através de festas, através de promoções. Então, enquanto a gente estiver buscando esse tipo de divertimento, enquanto a gente estiver oferecendo à nossa alma esse tipo de beleza, entre parênteses, né? De alegria, então é natural que a gente vá cada vez mais mergulhar nesse contexto de desumanização, porque o álcool desumaniza, a droga desumaniza, a prostituição socializada desumaniza. As brincadeiras que geram essa agressividade, isso desumaniza uma criança. E nós precisamos voltar a ensinar a sensibilidade. Nós só podemos diminuir os malefícios desse desamor nos dias de hoje, a partir do momento em que nós criarmos uma cultura de paz. A palavra cultura nos impõe muita responsabilidade, né? O que é cultura? É aquilo que você cultiva. Como é que você vai compreender o processo cultural de um povo? Quando você entra dentro dos costumes daquele povo e você começa a identificar o que aquela sociedade cultivou, promoveu e fez crescer. Isso é cultura. Quando a gente diz, nossa, aquela pessoa é muito culta, ela tem muita cultura. O que é? Ela teve muito cultivo, não é? Ela se cultivou muito, ela leu muito, ela procurou conhecer, ela foi curiosa, ela investigou, ela conseguiu trazer para dentro dela uma boa parte do mundo que estava de fora. Como? Através da leitura, através da informação. Então a cultura de paz é um cultivo de todos os dias. Essa intolerância que nós temos notado nos dias de hoje, que perpassa todas as dimensões da relação humana, se isso não for modificado, o nosso mundo vai ficar cada vez mais insuportável, cada vez mais difícil. Nós falamos aqui em outros dias, né? A intolerância entre as diferenças, meu Deus do céu, como é que nós podemos admitir que nos dias de hoje, com todo esse processo de socialização das informações, nós ainda sejamos capazes de encontrar contextos de intolerância tão difíceis dentro das nossas escolas? O que é o bullying? É o resultado da intolerância. Ah, você é gordo, então nós agora nos sentimos no direito de criticar você, nós nos sentimos no direito de então ridicularizar você. Qual que é a grande questão dos homossexuais hoje? Essa questão que está o tempo todo sendo retomada, a homofobia. O que é a homofobia, minha gente? É quando o outro se sente no direito de agredir o homossexual, de fazer piadas agressivas e até mesmo de atacar fisicamente. Tudo isso por trás de um discurso moralizante, que quer ser bonito, que quer ser isso, ser aquilo, mas absolutamente desumanizador. Você pode muito bem não concordar com o outro, mas você ter com o outro uma postura respeitosa, isso é uma questão de educação que nós precisamos retomar. É cultura. Ainda hoje estava passando, no noticiário da manhã a história das pessoas que ficam desempregadas, não procuram outro emprego porque tem o seguro-desemprego, e ainda quando encontram um novo emprego, não se ficham. Por quê? Porque querem continuar recebendo benefício. Aí o Alexandre Garcia, o comentarista do jornal, estava dizendo assim, é lamentável porque o Brasil ainda funciona assim. É a cultura sempre do proveito. Eu quero aproveitar
não passa pela minha reflexão de que, no momento em que eu assumo uma postura dessa, eu estou desrespeitando os contribuintes que estão dando duro no trabalho e que estão cumprindo com a sua obrigação para que aqueles que estão ali, usufruindo desse benefício, usufruam sem a necessidade dele. É a cultura, é o jeitinho brasileiro, né? Essa falcatrua toda que nós estamos vendo o tempo todo, essa semana, é lamentável a notícia que nós vimos sobre a merenda escolar no país. O que é aquilo? É o jeitinho brasileiro. A gente superfatura aqui e a gente pega o dinheiro por baixo dos panos. Aí o dinheiro que era para beneficiar as nossas crianças dentro das nossas escolas, vai ser desviado para a canalice de muitos políticos. Por quê? Porque existe uma cultura, ou até mesmo, né, uma falta de boa cultura e de bons valores, norteando a nossa ação. Porque eu tenho que ser assim. Para eu fazer com que essa cultura do bem prevaleça no mundo, eu tenho que usar do microespaço das minhas decisões. Então eu estou aqui, eu tenho a possibilidade de ter um relacionamento direto com o Christian, digamos que ele é meu amigo, que ele é meu irmão, é com ele que eu preciso exercer todos os princípios que eu acredito que darão certo para o mundo inteiro. Se eu não sou capaz de aplicar nas pequenas coisas o bem que eu quero para o mundo todo, depois eu não tenho o direito de querer esse bem. Porque a transformação acontece aqui. Então, se eu promovo a guerra, se eu promovo a violência dentro da minha casa, se eu sou agressivo no momento que falo com o meu funcionário, se eu não sou capaz de demonstrar amor aos que trabalham comigo, aos que me são subalternos, eu não tenho condições de esperar que o mundo seja melhor. Se eu não sou capaz de tratar bem as pessoas que me atendem, se eu não sou humilde para estar com os que me atendem da mesma forma, eu não tenho condições de querer um mundo igual. Eu não tenho condições de querer que o mundo seja bom. Porque eu não estou fazendo a minha parte. Como é que eu vou esperar que o mundo aconteça, que o mundo seja transformado, que todo esse conceito de reino de Deus venha a ser aplicado na história, se eu não o promovo no lugar que eu posso promover? Então fica difícil. O mundo ficará assim, essa intolerância, esse desamor vai continuar, enquanto nós não tomarmos as nossas pequenas atitudes que serão capazes de transformar tudo isso. Eu, a partir do momento que eu me comprometo com o mundo de fazê-lo melhor, a partir das situações que me são próximas, então, se eu não faço essa transformação acontecer aqui, eu não tenho direito de esperar que o mundo seja. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora. Para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ela nos introduziu na psicologia de uma maneira geral. E quando nós estudávamos Freud, ela falava justamente da grande descoberta que é o inconsciente. E ela falava isso. O inconsciente é desconhecido, mas é atuante. Então eu o desconheço, mas ele atua muito sobre mim. Eu tenho comportamentos que estão intimamente ligados a ele, que são ditados por ele. O que é pior, né? Quando eu, Fábio consciente que sou, acabo sendo movido por motivos inconscientes. Então fica difícil de agir nas causas. Eu lido muito mais com as consequências do meu agir.
E por isso que às vezes, por não termos o autoconhecimento, nós temos muita dificuldade de mudar um jeito de ser. Porque aquele jeito de ser, embora ele se expresse em atitudes, palavras, um modo de pensar, ele está sendo movido e gerado por uma realidade que em mim é inconsciente. Que às vezes está ligado a um trauma que eu tive no passado, quando eu ainda era muito criança, quando eu não tinha os filtros da maturidade para fazer caber dentro de mim aquilo que tinha acontecido. Quantas vezes nós expressamos medos na fase adulta que não são medos do adulto que somos, são medos inconscientes da criança que fomos e que de alguma forma continuamos sendo porque aquele medo não foi libertado. Também é uma característica do inconsciente que toda vez que nós estejamos pressionados por ele, nós tenhamos muito mais dificuldade de modificar a ação. Porque quando é que o inconsciente se manifesta? É muito misterioso isso. Mas às vezes se manifesta muito através dos nossos sonhos. Os sonhos é o momento em que você desarma, né, que você perde um pouco o controle de ser quem você é. E aí o consciente manda os recados, porque ele quer ser libertado. De alguma forma, a mente fica oprimida pelos motivos inconscientes. Então, toda vez que eu jogo para fora e consigo trazer à consciência um motivo que até então era desconhecido, porque estava inconsciente, eu consigo me libertar. E é por isso que você já identificou isso em você, e também em algumas pessoas com quem você convive, como é libertador quando você começa a entender por que você age desta e desta forma. São os motivos inconscientes que, de alguma forma, vão sendo acessados através de processos terapêuticos que podem ser formalizados dentro de um consultório, onde você vai falar com um terapeuta, você vai lá, de alguma forma, tentar acessar esse inconsciente através de técnicas específicas para isso. Uma delas é a conversa consciente para nos fazer chegar ao lugar dos nossos medos, dos nossos traumas, e ali a gente ter um entendimento, e quando você tem um entendimento, você liberta o inconsciente, ele para de te oprimir. Então, às vezes, o que nos falta para a gente poder ser realizado é libertar o inconsciente de tudo aquilo que está oprimindo. De tudo aquilo que é difícil porque é muita coisa, né? Mas à medida em que a gente vai tendo condições, é muito bom a gente viver esse processo. Você não fica escravo de si. Porque quando a gente fala, eu estou sendo escravo dos meus medos, você está sendo escravo dos medos que são inconscientes. Porque os medos que se tornam conscientes, você começa a administrar. A própria razão lhe ajuda a falar, por que você tem medo disso? Não faz sentido. A razão ajuda a resolver com essa pergunta. Aí você desmascara o medo. Mas quando você não sabe o porquê que tem medo, quando aquilo é uma força que você não tem controle, dá um trabalho. Por exemplo, quando eu vivi a síndrome do pânico, e de vez em quando tenho, algumas reações, são medos que, se você for perguntar para mim no momento que eu não estou sob o efeito daquilo, eu jamais. Imagina que eu vou ter medo de entrar dentro de um camarim, que é uma coisa que eu faço há mais de 20 anos. Imagina que eu vou ter medo das pessoas que entrarão dentro do camarim. Não. Racionalmente falando, eu digo aqui para você, não faz sentido. Não acredito que alguém vai entrar para tentar me matar. Nunca me passou pela cabeça isso. Mas quando eu estou sob o efeito do pânico, quando o pânico se manifesta, não adianta eu dizer isso para mim. E foi interessante porque quando eu fui para o psiquiatra, esse último que me atendeu em setembro, ele me disse isso. Pode ser que esse pânico que está se manifestando hoje seja um medo que você viveu na sua infância, ficou guardado lá no inconsciente, você lidou com isso de maneira razoável, e de repente agora
por uma fragilidade que você esteja enfrentando, uma fragilidade emocional provocada por motivos diversos, aquilo que estava guardado dentro de você volta com uma força, da mesma forma como aquela barragem de Brumadinho, que nós estamos todos muito indignados. Quando aquela barragem arrebenta, a barragem das emoções represadas, a lama das emoções represadas e doentias que estão guardadas dentro de nós, elas vêm arrancando tudo o que encontram pela frente. E foi justamente isso. É justamente isso que eu enfrento quando eu tenho a síndrome do pânico. É um sentimento horrível que, por mais que você seja racional e você diga, não faz sentido ter medo de estar chegando nesse lugar, estar dentro da van, me aproximando do lugar onde eu vou cantar, onde eu vou falar com as pessoas. Eu faço isso há 20 anos, sempre soube fazer isso. Mas de repente, minha gente, não adianta dizer isso. E quem tem síndrome do pânico sabe exatamente do que eu estou falando. De como é cruel você saber que aquele medo não tem sentido e mesmo assim você ser dominado por ele. Então, o processo do autoconhecimento, ele nos ajuda até depois, se a gente vier a desenvolver uma doença psíquica, como é a síndrome do pânico, a gente ter a oportunidade de lidar melhor com ela. Sem o autoconhecimento, nós não temos controle das nossas emoções. E olha que mesmo se autoconhecendo, já é difícil ter controle das emoções. Um exemplo simples, por que eu tenho tanta necessidade de ter domínio sobre as pessoas? Por que eu tenho tanta dificuldade de ser contrariado? São motivos inconscientes. Com certeza, em algum momento da minha vida, eu fui humilhado, eu não tive vez, eu não pude decidir. E aí aquilo se monta dentro de mim como um mecanismo de defesa que vai me colocar agressivo com qualquer pessoa que quiser se impor contra mim. Ou então o contrário também. É aquela pessoa que não tem vontade própria. Ela será eternamente dominada por outras. Emocionalmente falando, isso acontece muito. Começa-se com um carinho de verdade, um amor verdadeiro, e aos poucos aquela pessoa que ama vê na criatura amada uma posse. Aí começa a ter preocupações exageradas com ela. Tudo isso muito revestida de coisas boas, mas no fundo aquilo já deixou de ser bom há muito tempo. Porque não faz sentido você amar uma pessoa e querer ser proprietária dela. Nunca. Por mais que você que pôs o filho no mundo, você nunca vai ser proprietário do seu filho. Você pode até ter autoridade com um pouco mais de intensidade sobre ele, até um determinado momento da vida. Mas depois ele vai alcançar a autonomia e você terá que deixá-lo viver. É por isso que às vezes, algumas pessoas, ao mínimo sinal de estarem sendo dominadas, elas ficam agressivas. Por quê? Porque já viveram isso no passado e não querem mais. Não acredita no amor como uma posse. Amor não faz do outro uma posse. É o contrário, amor liberta. Quanto mais eu amo uma pessoa, mais satisfação eu tenho de vê-la livre, de vê-la viver, de vê-la alcançar o melhor de si. Não faz sentido, em nome do amor, eu acorrentar o outro. Eu só permitir que ele faça as coisas quando eu estiver por perto. Isso acontece muito no relacionamento entre marido e mulher. Casamentos que se estabelecem assim, em nome do amor, alguém fica prisioneiro do outro. Deixa de trabalhar porque o marido não gosta. Deixa de fazer isso porque o marido não gosta. Cuidado! Isso pode ser indicativo de que você esteja trilhando um caminho que depois não tem retorno. Porque isso gera muita violência no final. Gera violência emocional, psíquica e gera violência física às vezes. Porque o outro, interpretando como uma posse aquele que ele diz amar, vai sentindo o direito, inclusive, de eliminar a vida dele caso ele venha contrariá-lo. A agressão contra mulheres, que é uma vergonha no nosso país,
Um número assustador de mulheres são agredidas diariamente pelos seus maridos, pelos seus namorados. Essa semana nós vimos de uma mulher de 52 anos que marcou um encontro com um rapaz e foi agredida por ele durante 4 horas. A mulher está deformada. Essa é a nossa sociedade. Essa é a nossa sociedade. Então, às vezes, as violências são geradas assim, amorosamente. E porque às vezes nos falta o autoconhecimento, nós não estamos aguçando esse dom de sermos felizes, a gente se submete ao outro. E às vezes até com uma ilusão de que o outro tem a obrigação de nos fazer felizes. Não. O outro pode até participar da nossa felicidade. Mas quem tem que fazer esse dever de casa sou eu. Se eu não fizer o meu dever de casa, se eu não for uma boa companhia para mim, se eu não for um bom amigo meu, dificilmente eu serei um bom amigo de alguém, serei boa companhia de alguém. Você sabe que este tempo que eu experimentei agora, de quase 1 mês e meio, sozinho mesmo, fazendo uma rotina extremamente saudável. Em outubro eu fui para lá, terminei meu livro, esse que eu vou mostrar daqui a pouquinho, que ficou pronto hoje. Agora, nesse tempo que eu estava lá, escrevi quase 140 páginas de um projeto meu que estava parado há muito tempo. Mas por que será que eu não faço isso na minha casa aqui em Taubaté? Por que será que eu não consigo ter uma rotina, uma disciplina, um cultivo maior do silêncio? Porque eu sou naturalmente disperso. Tenho uma tendência a ser disperso. E se eu estou num ambiente que me dispersa, eu quero descer lá na cozinha, eu quero conversar com a Teca, eu quero conversar com o outro. Falei, para lá, vem para cá. A partir do momento que você não tem com quem conversar, que você está dentro de uma casa, que você vai fazer seu almoço, você vai limpar sua casa, você vai cuidar do seu dia a dia, você começa a conviver com você e você vai acessando uma fertilidade que só essas situações despertam dentro de nós. E ali você precisa aprender a conviver com você. E como é positivo, minha gente. Como faz bem para a gente ter o direito de viver um tempo em solidão. De você descobrir-se companhia para você. De você oferecer-se. Sabe? Que às vezes a gente se oferece tanto para os outros, mas ouse oferecer-se a você. O autoconhecimento passa por isso. Pela oportunidade que nós temos de observar o nosso jeito de viver e de ser. Porque é a partir dessa observância que a gente vai tomando contato com aquilo que nós somos e, sobretudo, com aquilo que nós podemos fazer do que somos, transformando-nos diariamente. É a gente fazer a opção pela vida. Para isso nós frequentamos a missa, para isso nós vamos ao culto, para isso nós queremos a palavra de Deus, para isso nós rezamos. É para que a gente tenha um coração puro, é para que a gente tenha atitudes coerentes com a vida que Deus quer para cada um de nós. O que nos falta é isso, é o olhar esperançoso de Jesus a nos ajudar a interpretar melhor o que a gente é. Existem pessoas que morrem sem terem descoberto as possibilidades que elas tinham. Existem pessoas que morrem sem terem sabido na vida tudo aquilo que elas poderiam ter feito de bonito, porque preferem ser pessimistas, porque preferem dizer, não vai dar certo, não vou conseguir, eu não posso. Pode sim. Pode ser que você não possa tanto quanto o outro, não importa. O que importa é você tomar conta do pouco que você pode. E quem se exercita no pouco que pode, em pouco tempo estará podendo muito mais. É isso que vai multiplicando a gente. O pouco que eu podia hoje, eu aproveitei bem, e isso me dá a possibilidade de ter muito mais no dia de amanhã. Eu preciso me encorajar para a coragem o tempo todo. Eu preciso criar dentro de mim disposição para receber a vida e dar conta de tudo aquilo que faz parte. Claro que eu tenho o direito de chorar, eu tenho o direito de sentar, de pedir socorro, eu tenho o direito de estar ao lado de pessoas que me ajudam a viver aquele momento, mas eu não tenho o direito de entregar os pontos. Enquanto a gente viver, essa vida pode ser boa.
mesmo a gente tendo sofrimento. Né? Não é bom pensar assim? Se você presta atenção demais nos seus defeitos, nas suas dificuldades, você vai ter muito problema para encarar-se com aquilo que você pode. Ainda hoje estava conversando com uma amiga dizendo que às vezes eu tenho medo de estar dando à minha alma um tratamento que ela não merece. Não estou falando da minha opção de ser padre, viu? De jeito nenhum. Mas muitas vezes como vivo sendo padre. Será que eu preciso mudar alguma coisa no meu ritmo de trabalho, para que eu tenha condições de perceber a minha vida e não perder a capacidade de saborear cada detalhe da minha existência? E sendo livre, você ter condições de superar-se, de ir além, de não desistir. Para isso vivemos. Para a gente chegar ao final com aquela certeza, com aquela boa sensação de missão cumprida. Claro que todos nós somos frágeis, em alguns momentos nós queremos desistir, em muitos momentos nós queremos entregar os pontos. A vida é cruel, em muitos momentos, ela pode parecer muito cruel, ela pode ser sentida com muita crueldade, porque realmente existem fatos, existem acontecimentos que escapam ao nosso entendimento. Mas a vida será sempre festejada, por menor que seja o motivo que ela nos apresenta. Sabe, eu fico pensando que o que Jesus fazia com as pessoas quando ele as encontrava era justamente despertar nelas as perguntas. Jesus era um homem que inquietava, ele interrogava. Quando as pessoas estavam diante dele, era inevitável, olhando para o jeito como ele vivia, escutando o que ele falava, as propostas de vida que ele tinha, olhando para o caráter dele, para o jeito dele ser gente, era inevitável que as pessoas se perguntassem: por que eu também não posso viver assim? Sabe, minha gente, nós não temos como controlar tudo, mas Deus nos deu a graça e o dom de administrar as coisas com seriedade, de vez em quando a gente parar e pensar. Você já percebeu que às vezes você entra num ambiente que está com um cheiro horroroso e quem está lá dentro não percebe? Porque já se acostumou. É assim. Muita gente desistiu. E não percebe que desistiu. Está vivendo um processo autodestrutivo e infelizmente não acredita em quem está alertando, ou às vezes nem tem alguém para alertar. Que você pode abrir as janelas da sua casa para que um novo ar venha espantar, jogar fora esse ar mofado, estragado que você tem sorvido sem perceber. Para que, quem sabe, ao encontrar aí, você despejado nessa cama uma hora dessa, né? Ou já quase arriando para ir dormir no sofá, a gente possa lhe convencer de não querer a destruição, de não querer se sabotar, de não querer se destruir, mas de, quem sabe, você voltar a acreditar, de você voltar a ter a possibilidade de um novo tempo, de acreditar que ainda existem coisas boas reservadas para você, que você pode parar de fumar hoje, que você pode parar de beber hoje, que você pode voltar a se amar, que você pode parar de usar essa droga que está lhe destruindo, que você pode jogar fora todos os sentimentos mesquinhos que porventura você tem alimentado dentro do seu coração. É um desafio, não é fácil não, viu? Ninguém prometeu que era fácil também, não. É um desafio de toda hora, de todo instante, meu filho. Quantas vezes na minha vida eu só consegui chegar lá porque eu recebi ajuda? Quantas vezes eu consegui me desafiar, mas não sozinho? Eu consegui vencer o desafio, mas porque existiam pessoas do meu lado. É assim, minha gente. A vida é possível, sim. Até mesmo aqueles que hoje se sentem solitários. Você, se por acaso hoje você sente que está faltando alguém para lhe ajudar nesse processo, não reclame, não. Vá à busca, conquiste essas pessoas.
Às vezes essa solidão só vai ser quebrada quando a gente sai na direção de alguém que finalmente possa nos ajudar. Aí procura alguém perto. Não fique sonhando com os que estão distantes, não. Ah, eu quero ser amigo do fulano de tal. Você nunca encontrou com ele. Ah, eu quero ser amigo do Antônio Fagundes. Eu acho que eu vou lá para desabafar os meus problemas com ele. Me identifico muito com a arte dele. Não. Você vai encontrar ao seu redor. A amizade tem que ser possível. É de gente que esteja próxima a você, que conheça a sua história e que tenha, ou então que tenha disposição de participar da sua história de um jeito efetivo. Eu não tenho ninguém, mas não vou fazer disso um estado de vítima. Eu vou à busca de alguém que tenha condições de fazer por mim o que sozinho eu não posso. Eu gosto de dizer isso sempre, porque para mim não existe uma maneira mais eficaz de você avançar senão por meio do empenho. Então, por exemplo, você ter um compromisso com você. Coisas simples, pequenas, de agregar, de você se tornar cada dia melhor. Uma palavra nova por dia, por exemplo. É um bom maneira de começar a crescer. Ah, eu não posso fazer um curso, eu ainda não tenho dinheiro para estudar, para fazer isso, mas você pode aprender uma palavra nova por dia. E não só aprender aquela palavra nova, como começar a colocar no seu cotidiano, para ela entrar em uso. Falta aqui, minha gente, falta libertação na nossa cabeça. Nós muitas vezes somos escravos dos nossos preconceitos, nós somos escravos das nossas arrogâncias, porque nos falta a mentalidade de Jesus em nós, o tempo todo aqui, ó. Quando você pega os evangelhos, quando você vai ver onde Jesus viveu, com quem ele viveu, quem ele escolheu para estar ao lado dele, os miseráveis, os pecadores. Jesus não teve problema com os pecadores, Jesus teve problema com os religiosos do seu tempo. Por quê? Porque estavam os religiosos do seu tempo escravizados pela lei. Estavam escravizados por uma maneira de pensar que dava a eles o direito de desprezar pessoas, de menosprezar pessoas. Não é possível admitir um discurso religioso que me dê o direito de desprezar um irmão, por mais errado que ele esteja vivendo. Se ele ama o fraco, ama também a mim e a você. Se ele encontra quem está perdido, como encontrou Madalena, como encontrou Zaqueu, como encontrou João. Se ele tem facilidade de reconhecer quem está necessitado de reencontrar o caminho, ele pode fazer esse milagre sim na nossa vida. Por isso ninguém deve ser olhado com desprezo. Ninguém. Por isso nós não temos o direito de olhar para ninguém, menosprezando ou considerando o outro inferior a nós. Porque aquele que está mais perdido e que muitas vezes pode nos envergonhar, é o que realmente está sendo tocado e necessitado. Se ele encontra o fraco, então me encontra também, porque eu sou fraco. Se Jesus encontrava e fazia questão de identificar no meio da multidão os mais necessitados, sabe, eu fico pensando como eu preciso aprender a ser como Jesus assim. E renovo o meu amor por Ele cada vez que me deparo com essa verdade. Que ao andar no meio da multidão, Ele tinha predileção pelos mais miseráveis. Que ao andar no meio de uma multidão, Ele era capaz de perceber quem realmente precisava dele. Quem não estava ali só para cumprir um papel ou para bajulá-lo. Identificar no meio de tanta gente que faz barulho, aquele que mais necessita do seu silêncio e da sua presença. A presença de Jesus inquietava, provocava perguntas. Respondia? Também respondia, mas ela provocava muitas perguntas. E é assim que tem que ser hoje. A nossa religião, a nossa pertença religiosa tem que ser constantemente um incômodo, um bom incômodo, uma paz inquieta, como diz sabiamente o Padre Zezinho. De você ter condições
de você ter a consciência de que a sua experiência religiosa lhe faz perguntar o tempo todo se você está fazendo a coisa certa, se você está escolhendo a coisa certa, se você está julgando do jeito certo. Eu não sei o que hoje você tem como realidade que precisa ser curada. O que eu sei é que todos nós sempre precisamos ser curados. Nem sempre nós somos capazes de lidar com o que a gente viveu e o resultado daquilo que a gente não soube viver nos martiriza no formato de culpa, de remorso, que a culpa paralisa, machuca. Às vezes as muitas traições que nós já vivemos nos fazendo desacreditar do amor hoje. Tantas áreas da nossa vida precisam ser curadas. Precisamos curar a nossa relação com Deus, a nossa relação com as pessoas, com a gente. Quantos de nós aqui hoje precisam da bênção da reconciliação, do amor próprio, voltar a acreditar que Deus acredita na gente? Eu sempre digo, é tão fácil a gente professar a fé, eu creio em Deus, mas é tão difícil a gente dizer, eu creio que Deus crê em mim. Porque o meu desprezo por mim é tão grande, eu sou tão incapaz de reconhecer as minhas virtudes. E quando reconheço, eu reconheço de forma tão vaidosa, tão insegura, que a vaidade é uma insegurança. Não. Reconhecer-se assim frágil, pecador, mas extremamente amado por Deus. Assim é você. Em última instância, quando tudo parece difícil, irremediavelmente perdido, eu preciso retirar de dentro de mim essa força que Deus colocou, que Deus insistiu que fosse minha, que às vezes o diabo quer negociar para ser dele. Não. Essa força que Deus colocou em mim, somente Deus vai ter comando sobre ela. E é assim que eu quero. E quando eu precisar ultrapassar os territórios da solidão, da tristeza, da angústia, sim, faço questão de segurar as mãos de quem me ama. Mas eu sei que quem me levará sou eu. E o mais bonito, ao dizer que quem me leva sou eu estou dizendo que quem me leva é Deus. Porque não tem diferença entre o Fábio e Deus. Somos juntos, somos em comunhão, somos eucaristicamente reunidos, da mesma forma como você pode dizer o mesmo. Quando você olha no espelho, você está vendo um rosto único que Deus quis ter no mundo, o seu. Quando você olha no espelho, você está vendo a face de Deus refletida na sua. Porque Ele poderia ter criado 1 milhão de pessoas. E Ele criou, mas Ele fez questão de criar você também. Então, acordar a força divina que nos habita é recordar que todos os dias eu acredito na providência divina, mas eu olho para os dois lados da rua antes de atravessá-la. E por mais que eu acredite que Deus esteja aqui do meu lado, fazendo e refazendo, Ele só pode fazer se eu fizer. Ele só pode andar se eu andar. Porque Ele quis estar em mim. E estando em mim, Ele depende da minha vontade, do meu desejo. Por isso eu preciso fortalecer tanto a minha vontade e o meu desejo, para que eu nunca fique estagnado ao pouco que já achei de mim. Deus pode muito em mim, Deus pode muito em você.
Mas às vezes a gente vive esquecido disso. Escuto toda hora: Padre, reza por mim, sua oração é mais poderosa. Que minha oração é mais poderosa? Coisa nenhuma. Toma posse da sua força. Você está mais perto de Deus. Sabe nada, inocente. A gente se deprecia demais, não é verdade? Quantas vezes você comparou a sua fé com a dos outros e você se achou um nada? Pelo amor de Deus, Deus caprichou em você, deixou uma capacidade enorme. Porque ainda não acordou, ainda não despertou, vai morrer assim, sem saber quem Deus fez em você? Não. Toda vez que a batalha vier, prossiga. Toda vez que as dificuldades vierem, prossiga. Esta foi a palavra de Moisés ao povo desesperado, quando estavam todos diante do Mar Vermelho. As cavalarias do faraó correndo ali, chegando já. E o povo pergunta: Moisés, o que seu Deus manda nós fazermos agora? Moisés fica apavorado, que também não sabia. Se reúne um pouquinho lá a sós com o Senhor. E o que ele escuta dele? Diga ao povo que caminhe, Moisés. Deus não deu a garantia da facilidade. Seria tão mais bonito nesse falar: não, manda o povo caminhar que eu vou abrir o mar. Ele falou isso? Não. Ele não falou que iria abrir o mar. Ele só falou: diga ao povo que caminhe. E o povo caminhou. Quando pôs os pés na água, sem saber o que ia fazer, o milagre aconteceu. É assim. A força de Deus passa o tempo todo pela nossa força. É a maior riqueza que nós podemos ter na vida. É estar diante de alguém que nos permita a verdade. Que nos permita a verdade, pessoal. É tão difícil, né? É tão difícil alguém que tolere a nossa verdade. Nós estamos tão acostumados a ficar maquiados e mascarados para que o outro dê conta da gente. Ou para que você seja minimamente aceito, você faz tantas concessões. Mas de repente isso cansa. E eu acredito que o tempo vai fazendo isso com a gente. O tempo vai retirando aquilo que para nós antes era mais fácil. Você vai ver. Na juventude é muito mais fácil a gente fingir que gosta, a gente fingir que quer, a gente fingir que está bem. Depois, à medida que o tempo vai passando, eu tenho uma sensação de que a nossa verdade, que está lá no interior do interior do interior, ela vai aflorando, ela vai ficando cada vez mais à flor da pele, e aí você não tem como esconder. Você não tem como esconder. Eu sou isso. E é tão bom quando você, na oportunidade de ser só quem você é, você olha do outro lado da mesa e você percebe que existe reciprocidade. Ah, como é bom. É ao lado deles que nós queremos envelhecer. Só queremos ficar com quem exatamente nos permite ser quem somos. Geralmente a gente senta para comer com alguém e a gente fica conversando com outra pessoa que não está ali na mesa, mandando mensagem. É tão descortês, não é? Você está num médico, ele está o tempo todo mexendo no celular dele enquanto você fala, aí de vez em quando ele fala: pode falar que eu estou ouvindo, viu? Não está ouvindo nada. Ouvir é olhar para mim. Eu quero que você olhe para mim enquanto eu falo. Eu quero ser olhado por você enquanto você fala. Eu quero prestar atenção no que você está me dizendo. Quando seu filho vive diante de você, tente decorar todos os detalhes dele. Quando as pessoas que você ama estão com você, tente viver cada detalhe do que está sendo proposto. Acho que são perguntas que nem é o outro que nos faz, é a gente mesmo. A grande dificuldade de você saber onde é que é justo você gastar o seu sangue, o seu tempo, sua vida, ao lado de quem? Com quem?
Com quem dividir esse tempo que nos resta? E depois chega um momento em que a gente tem um marco e a gente chega à conclusão de que a gente tem mais passado do que tem de futuro pela frente. E a maneira mais inteligente é a gente entender o que hoje eu escolho viver, com quem eu escolho viver, onde é que eu quero estar nos próximos anos, ao lado de quem, fazendo o quê, fazendo o quê e com quem. Eu sei que todos nós precisamos ser curados para que a gente volte a se interpretar assim. É isso que eu quero pedir. Que todos os nossos corações hoje recebam a bênção do amor próprio, da autoconfiança, da coragem, para que Deus continue tendo a nossa vida como lugar de sua manifestação. Leve Deus por onde você for, do seu jeito, com a sua voz. Leve Deus ao seu trabalho. Permita que Deus fale com a sua equipe através de você. Vai desarmando as armas do mundo por onde você for. Vai consertando o mundo em toda e qualquer oportunidade que você tiver de consertar. A começar pelas suas relações. Onde houver injustiça, destrua na raiz aquela injustiça. Onde houver rancor, onde houver mágoa, transforme tudo aquilo com a sua capacidade de amar, que Deus deixou em você. Vai pelo mundo. Nossa comunidade é um espaço sagrado de reflexões que alimentam a fé e a conexão com Deus. Seja parte deste movimento espiritual, inscreva-se agora e compartilhe nos comentários suas experiências e bênçãos divinas, que cada palavra seja um elo mais forte em nossa jornada espiritual.